isso para que eu possa colocar mais elementos nesse trabalho. E aí sabemos também da lógica capitalista, né, que transforma tudo em comércio. Então, diante dessa, digamos assim, má serventia do governo do serviço público para a população como um todo, transforma-se em comércio todas as outras coisas. A gente paga por educação, a gente paga por segurança, a gente paga por saúde, que coaduna com aquela lâmina passada. Aí mais uma justificativa, serviços públicos, mas então, eles são prestados com qualidade, em quantidade suficiente? Então, a população está atendida por justiça? A pergunta que eu fiz ao meu orientador, o Tribunal de Justiça teve um ano, deu 98% folha, inclusive contra as normas da contabilidade pública mesmo na época. Ele, não, Luiz, mas isso não tem problema. Como não tem problema, professor? Então a população está atendida de justiça ainda com essa distorção? E não está, nós sabemos que não está. Então, mais uma justificativa, dada a alta carga tributária, será que não existe recurso para financiar para toda a população e não gastar apenas aquela parte, atender apenas aquela população mais pobre? Né? Será que não daria, em face a toda essa reclamação que a gente vê crescer, acompanhar o PIB cada vez mais, né? É o contraponto na questão numérica mesmo. E aí a gente vê como, uma das justificativas danosas de todo o sistema social, financiamento de campanhas políticas, né? Claro. A gente vê um político fazer um orçamento de campanha que ele não tira, nem ele e toda a equipe, aquele dinheiro todo, nem 10 anos governando, e alguém bota esse dinheiro dele. Bom, quando ele está no poder, vamos vender viaduto, vamos vender carro, vamos, né? Ainda que a cidade para, ainda que tudo. Mas enfim, eu financiei e assim o governo favorece quem financiou. E aí tem uma questão que tem no trabalho, né? Qual o potencial da contabilidade para evidenciar os problemas da distribuição de riqueza? E essa é a discussão que eu trago, né? Eu necessito das contribuições dos colegas contadores, enfim, que poderão ajudar a complementar, me trazer mais questões, indicar novos rumos. É um trabalho que está começando, foi defendido no mestrado, como eu falei, eu espero continuar discutindo ele, inclusive, no doutorado futuro. E essa é a questão, qual o potencial da contabilidade dos problemas da distribuição de riqueza? É um lugar onde normalmente ela não está colocada. Aí tem premissas, né? E aqui as discussões entre contabilidade e economia. Em economia, normalmente vemos apontar a alocação de recursos para esta ou aquela finalidade. Mas então, a gente escuta os gestores nos arrepiar de medo, dizendo assim, como está o tempo? A tela do telefone fechou. Estou um pouco preocupado com isso. Ele está mandando, sabe? Dessas, claro que a gente pode discutir todas elas, mas enfim, se eu passar realmente e for comentar todas as lâminas, provavelmente eu vou estourar o meu tempo. Então, é a missão do Estado, na frente à população, quer dizer, ele arrecada demais e não faz o provimento correto desses serviços. Com a contabilidade, seria possível contar a distribuição e corrigir melhor esses fluxos, né? Atualmente, a contabilidade não contém o patrimônio do cidadão. Eis aqui um ponto que é completamente subversivo desse trabalho. Para eu fazer uma contabilidade pública, ou gerir o erário público, ou a riqueza produzida pelo Estado, para pensar no patrimônio do cidadão, eu teria, de cara, quebrar o princípio da entidade. Então, é algo subversivo. Por quê? Se eu trato a entidade como tal, que é como determina o princípio, os bens do seu dono, digamos assim, que aí no caso é o cidadão e não é o gestor, né? Os bens do dono não estão incluídos, não estão observados por essa contabilidade. O patrimônio é da entidade. Acontece que o dono somos nós, os cidadãos, né? E por vezes, com essas distorções, vemos populações inteiras desamparadas. Então, assim, esse é um dos pontos subversivos mesmo. Nós precisaríamos quebrar o princípio da entidade se for pensar em distribuição, né, com a contabilidade. Daí o princípio da entidade já comentei. Então, o objetivo geral é demonstrar o potencial para evidenciar as distorções da distribuição de riqueza. Acho que isso já ficou claro. Eu falei, eu tento adiantar aqui, porque eu sei que as lâminas estão um pouco numerosas. Discutir algumas das técnicas, né? E aí que eu dizia, deveríamos utilizar a técnica de custos, técnica de análise de balanços, para ver exatamente como estão distribuídos, né, esses recursos. E aí as normas vieram trazendo também isso. Eu fiquei muito feliz, porque quando eu discutia ainda não tinha. Demonstrar que diante das técnicas da contabilidade governamental e do advento da contabilidade social, os movimentos continuam obscuros. Essa palavra incomoda terrivelmente. Mas eu quero dizer obscuros em relação ao grande público. Assim, não se divulga, assim, ó, tipo, temos tanto na mão, colocamos tanto neste serviço, vamos gastar tanto aqui nesta área, né? Isso não é divulgado dessa forma. Tem lá, tecnicamente, os balanços, mas assim, quem que acessa isso? Provavelmente somente nós contadores. A população não tem essa informação clara, né? A gente tem algumas divulgações feitas por economistas que passam direto
Então, clareia isso para as pessoas entenderem. Então, no município eu tenho vereadores, eu tenho deputados federais, e todos esses do legislativo são escolhidos pelo voto. Acontece que do executivo também são escolhidos pelo voto. Né? Então, daí a minha pergunta. No Poder Judiciário são juízes que são escolhidos pelo chefe do executivo. São harmônicos entre si, mas aí eu pergunto, são independentes? De verdade? E a governabilidade? Quer dizer, eu tenho o legislativo de um partido, executivo de outro, eles querem votar um projeto, outro quer votar o outro, porque esse financiou por aquele, esse financiou por aquele. Aí o governante vem e diz, a governabilidade está prejudicada porque a bancada não aprova o projeto, está quando a gente sabe que na verdade o interesse é só vender os produtos daquele financiador ou vender os produtos daquele outro financiador, não é verdade? E aí tem os avanços, eu vou passar a responsabilidade de licitações, a gente sabe que a responsabilidade fiscal é importantíssima, né? Antes dela, Ave Maria, um carro consumia combustível para dar 200 horas no planeta em 2 dias, é verdade, já acontecia, depois dela muita coisa melhorou no meio. E aí eu trago palavras do autor, do Pascoal, aspectos objetivos como contábil financeiro, orçamentário, operacional, patrimonial e ambiental. Né? Nem sempre nós sabemos que os princípios são. Aí eu trago as palavras de Rui Barbosa, né, que ela deve ser, o Tribunal de Contas deve ser cercado de garantias contra quaisquer ameaças para exercer funções, para não cair no risco de se converter em instituição de ornato aparentoso e inútil, na verdade? Rui Barbosa profundo. E aí as empresas, e aí agora eu discuto um pouco a assimetria informacional da empresa, porque as empresas privadas, elas utilizam, né, as auditorias independentes. E aí, assim, eu dizia no trabalho na época, eu dizia, professor, a gente podia contratar uma auditoria independente, pagar as contas públicas, não ia ficar barato, mas talvez seja mais barato do que financiar o Tribunal de Contas e das regalias dos magistrados, dos ministros, etc. Era uma forma de distribuir. A gente poderia pedir que a empresa utilizasse profissionais também no local, logicamente para não haver evasão de recursos, né, evasão econômica, mas é uma proposta também subversiva. E aí a gente tem, claro, né, a garantia para os acionistas, precisamos lembrar sempre do caso mesmo, que é uma das digressões do trabalho, que não quer dizer que a contabilidade ela seja perfeita, ou que utilizando a contabilidade não vai haver fraude nunca, não é isso também, sabemos que, né, aí vai da natureza humana, como o professor dizia, esse trabalho pode desembocar, inclusive, uma tese